Hello, investidores! Muita gente me pergunta o seguinte: Bianca, quanto que eu preciso ter investido para receber X reais de dividendos, de rendimentos todos os meses? Então eu resolvi trazer a resposta para essa pergunta nesse vídeo de uma forma prática, focando especialmente nos fundos imobiliários, que são uma classe de investimento que pagam esses rendimentos com uma previsibilidade e uma frequência maior. E para te mostrar isso de uma forma bem prática e visual, eu construí uma planilha onde a gente vai montar uma carteira fictícia, digamos assim, de FIIs, para demonstrar o seguinte: quanto que você precisaria ter no total investido em fundos imobiliários para receber R$ 1.000 de rendimento por mês e quantas cotas de cada FII seria necessário para chegar nesse rendimento mensal. Mas lembrando que você pode usar essa planilha e no final do vídeo eu vou te contar como que você pode ter acesso a essa planilha que eu construí. Você pode usar ela também se você já tiver uma carteira de investimento elaborada. Se você, por exemplo, já investe nos fundos imobiliários, você pode usar esse modelo de planilha também para entender o potencial de rendimentos futuros dos seus FIIs. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir qual que vai ser essa carteira, quais ativos que a gente colocaria nessa carteira de investimentos. Então, claro que previamente você tem que ter um certo conhecimento para saber quais FIIs escolher, e eu trouxe aqui apenas uma demonstração, um exemplo. Isso não é uma recomendação de investimento. Então, eu coloquei aqui nessa carteira fictícia nossa 7 FIIs mesclando bastante os segmentos, porque é importante que a sua carteira seja uma carteira diversificada. Então, eu peguei aqui primeiro o GARI 11, que é um FII híbrido misto, o BTLG, que é um FII de galpão logístico, o XPML 11, que é focado em shoppings, o TRXF, que é focado em imóveis comerciais, o BTHF, que virou um hedge fund. Então recentemente ele sofreu uma modificação, mudou um pouco o seu ticker, a sua maneira de investir, as suas regras. E 2 FIIs de papel focados ali mais em CRIs, que são atrelados ao IPCA. E novamente, isso não significa que a sua carteira tem que ser assim, tá? Até porque tem FII aqui que eu listei porque ele é muito conhecido, que provavelmente muitos de vocês têm em carteira, porém, alguns FIIs já estão caros nesse momento. Então, vale analisar cada um daqueles que você decide colocar na sua carteira. E aí, aqui eu coloquei o nosso objetivo, que seria receber R$ 1.000 mensais de rendimentos dessa carteira de FIIs. E aí, depois a gente pode até simular com 1.500, 2.000, 3.000, enfim. Então, o primeiro dado que eu preciso recolher de cada um desses FIIs foi o quanto ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Vale lembrar que aqui eu estou colocando dividendo, que é a forma que a gente mais chama, é mais natural das pessoas chamarem de dividendos, mas uma observação importante é que o que os FIIs pagam são chamados de rendimentos. Dividendos é um termo utilizado mais para ações, mas como a maior parte das pessoas é acostumado a chamar tudo de dividendo, eu vou colocar aqui para vocês entenderem como se fosse um dividendo. No fim das contas não muda muita coisa, mas é basicamente que o dividendo ele é uma parte do lucro de uma empresa. Aí depois de descobrir, o que ele pagou de dividendo ali nos últimos 12 meses, a gente vai entender a média do dividendo mensal que ele pagou. Então a gente vai dividir esse dividendo anual por 12 meses e também vai pegar aqui o preço atual do FII para entender qual que é o dividend yield dele, ou seja, quanto que ele paga de dividendo em termos percentuais em relação ao seu preço atual. E aonde que a gente vai achar essas informações? Aqui no próprio Status Invest a gente já consegue essas informações. Então, por exemplo, aqui no GARI 11, a gente tem o preço atual dele e a gente tem aqui o dividendo dos últimos 12 meses, que foi 1,023 por cota. Então, a cada cota que você tinha, você recebeu 1,023 nos últimos 12 meses. O que representa um dividend yield
em torno de 11,44%, que nada mais é do que a divisão desse 1,023 dividido pelo preço atual de 8,94. Então, eu vou anotar esses dados aqui. Ele pagou 1,023, só que aqui vai ficar 1,02, porque tá como moeda. Se a gente dividir por 12, vai dar uma média de 0,09 por mês. E o preço atual de 8,94. Vocês vão até ver, nesse não deu diferença, mas pode ser que em alguns outros aqui deu uma diferença do preço atual, porque eu fiz essa planilha há 2 dias atrás e provavelmente algum já mudou de preço. E aí é até legal para a gente identificar como que a mudança de preço interfere nesse dividend yield aqui. Por exemplo, no BTLG, a gente tem o preço atual de R$ 103,74. No dia que eu tinha anotado, estava a R$ 103,66. Ou seja, como o dividendo pago nos últimos 12 meses se mantém, porque é fixo, né? Pegou os últimos 12 meses e somou todos os dividendos mensais, a gente vê que o dividend yield vai estar levemente diferente. O dividend yield aqui está 9,13. E aqui 9,12. Por quê? Porque como o preço aumentou, então o dividend yield diminui. Porque vamos pensar, se o dividend yield é uma divisão entre esse dividendo pago nos últimos 12 meses em relação ao preço atual, se o denominador ele aumenta, o dividend yield cai. E aí, inclusive, daqui a pouco eu vou falar para vocês a diferença do dividend yield e do yield on cost, que é um indicador que vai mostrar os dividendos que você recebe em relação ao preço médio que você pagou por aquele ativo. Então, são coisas distintas. Então, dessa mesma forma, eu vou pegar esses dados no Status Invest para cada um desses FIIs, sendo que esse daqui vai ser o valor que você já encontra lá no site. Aqui vai ser esse número dividido por 12. O preço atual também você vai anotar. E o dividend yield vai ser a divisão percentual do dividendo recebido nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. Então, tudo que está colorido aqui, ó, nessa planilha é o que você tem que anotar. E o que está branquinho aqui, esses outros dados, esses outros 2 dados, é um cálculo. Então, o cálculo aqui já está pronto. Se eu mudar, por exemplo, o preço aqui para R$ 9,00, já vai mudar aqui o dividend yield. Ou se eu mudar o dividendo pago nos últimos 12 meses, vamos supor para 1,50, vai mudar aqui o dividendo médio mensal. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a média ponderada desse dividend yield da carteira, para entender o seguinte, tá? Se um paga 11,44, o outro paga 9,13, o outro paga 10,54, qual que é o dividend yield dessa carteira de FIIs? Então, para isso, eu preciso definir o percentual que eu quero ter de cada um desses FIIs na minha carteira. Então, vamos supor que eu defina que eu quero ter 15, 15, 15 e só 10 aqui no BTHF, por exemplo. Ou se eu quisesse mudar totalmente, se eu quisesse, por exemplo, priorizar aqueles que pagam um dividend yield maior, então colocar um percentual maior neles, também eu poderia. Eu vou deixar dessa forma aqui para a gente fazer essa primeira simulação e depois a gente pode ir brincando aqui, mudando os percentuais para vocês entenderem o impacto do valor total que a gente teria que ter investido caso a gente mude esse percentual de cada FII na carteira. E aí, com isso, tendo os percentuais, eu consigo calcular a média ponderada, que nada mais é do que ponderar aqui cada dividend yield de acordo com o percentual que o FII vai ter nessa carteira. Então, aqui já é uma fórmula, já é uma fórmula nessa célula. Então, se eu mudar aqui os percentuais, já vai mudar automaticamente o dividend yield médio aqui da carteira. Então, dessa forma que está distribuído, a gente teria um dividend yield médio ali da carteira de 12,14% ao ano. Com isso, agora eu consigo calcular o valor total, que vai ser o quê? Esse valor que eu quero receber mensalmente vezes 12, ou seja, para eu descobrir o valor que eu quero receber no ano,
dividido pelo dividend yield médio da carteira de FIIs anual, o que vai dar em torno de R$ 98.879. Agora, eu consigo ver o valor que eu vou ter em cada FII de acordo com o percentual que eu determinei aqui. Então, se eu preciso ter 98.879 no total, eu vou precisar ter esses valores aqui para cada FII de acordo com o percentual que eu defini aqui de cada um. E com isso também eu consigo descobrir a quantidade de cotas de cada FII que eu vou precisar ter, dividindo esse valor que eu vou ter no FII pelo preço dele. Mas claro que a gente tem algumas observações aqui. Primeira observação que a gente precisa fazer é que esse valor aqui de dividendos pagos nos últimos 12 meses é em relação ao histórico, ao que ele pagou no último ano. Mas não necessariamente significa que o FII vai sempre pagar esse mesmo valor no ano. Esse valor pode ser inclusive maior do que o atual, mas também pode cair. Se o FII passar por certos problemas ou dificuldades, esse dividendo que ele paga ali na média por mês, ele pode sim cair. Além disso, essa média mensal que a gente fala aqui, a gente está pegando o que ele pagou nesse último ano, que não necessariamente vai se repetir no ano seguinte, exatamente igual, e está dividindo por 12. Mas não significa que todo mês o FII paga o mesmo valor. Dando o exemplo aqui com o BTLG. O BTLG ele é até um FII que paga de uma forma mais consistente, sem tanta oscilação. Mas ainda assim, se a gente observar esse ano, em janeiro ele pagou um valor maior. Aí durante alguns meses ele vinha pagando o mesmo tanto, 0,78, mas em setembro e outubro ele também pagou um pouquinho a mais. Assim como nos anos anteriores também teve uma leve oscilação. Até porque os FIIs eles podem ter receitas não recorrentes. Por exemplo, se um FII de tijolo ele vende um imóvel com lucro, ele vai receber naquele mês ou nos próximos meses um valor referente a mais desse lucro dessa venda que não está contabilizado como uma receita recorrente do FII, como é o caso dos aluguéis que eles recebem todos os meses. E se a gente pegar como exemplo um FII de papel, por exemplo, o REC R11 aqui, a oscilação é ainda maior. Existe uma variação muito grande, às vezes, de um mês para o outro. E aí eu tô te explicando isso para no momento em que você decidir realmente viver de renda, ou mesmo antes, você não contar que todos os meses, necessariamente, esses rendimentos dos seus investimentos vão ser exatamente iguais. Até por isso, a gente costuma olhar no ano e não exatamente no mês. Porque numa carteira diversificada, muito provavelmente você não vai ter só fundos imobiliários também. E além dos fundos imobiliários em si já terem uma oscilação, a gente tem outros ativos que pagam com uma recorrência mais variada, como é o caso de ações. Então as ações não vão pagar mensalmente. E aí se você olha só em um único mês e compara com outro, às vezes vai dar bastante diferença. Então, no momento de viver de renda, a gente costuma olhar a rentabilidade anual, os rendimentos anuais, para entender a média mensal ali que você vai receber. E essa, inclusive, é uma outra observação muito importante. Aqui eu fiz uma simulação só com os FIIs, dado que eles são uma classe que pagam com uma recorrência mais frequente. Eles pagam geralmente, grande parte dos FIIs, ou seja, os melhores FIIs, eles vão pagar um rendimento mensal. Então, para a gente analisar essa questão de receber exatamente R$1.000 por mês, vai ser mais fácil fazer isso para os FIIs do que para as outras categorias. Mas, na sua carteira, você precisa se proteger de diferentes formas. Tendo uma parte em renda fixa, tendo outra parte em ações, tendo outra parte dolarizada, e aí uma parte vai ser os FIIs. Outra observação que eu quero fazer aqui é que muita gente, quando olha apenas para o preço, acha que pode tirar alguma conclusão no sentido de, nossa, esse FII de R$ 8,94 é barato e esse FII de 100 é caro. Só que o preço sozinho, ele não indica absolutamente nada. O preço só vai te mostrar se, por exemplo, com R$50, talvez você não consiga comprar os FIIs que custam 100.
Talvez não, você não vai conseguir comprar os FIIs que custam 100, mas você vai conseguir comprar algumas cotas dos FIIs que custam 8, 9, 10 reais. Mas em relação à qualidade dos fundos imobiliários, o preço não é indicativo de nada. Até porque os FIIs eles podem fazer uma coisa chamada desdobramento ou split, que é pegar uma única cota e fracionar ela em mais cotas que custam menos. Então, por exemplo, eu posso pegar um FII de 100 reais, dividir ele em 10 cotas de 10 reais. A pessoa que tinha uma cota a 100 reais agora vai ter 10 cotas a 10 reais que dão o mesmo valor. E isso é totalmente natural de acontecer, inclusive eu acho até que é uma tendência dos fundos começarem a fazer mais vezes isso, para que cada vez fique mais acessível comprar o FII. Então a questão dele ser barato ou caro tem a ver com a qualidade. Agora, o preço ele vai dizer se ele é mais acessível para compra ou não. Porque, claro que se ele custa menos de 10 reais, com um valor menor você já consegue ser cotista daquele fundo. Agora, uma outra coisa que eu mencionei e vou explicar mais a fundo aqui é a diferença do dividend yield para o yield on cost, que tem a ver com a sua carteira. O dividend yield, ele é um indicador que mostra quanto que o FII pagou de dividendo nos últimos 12 meses em relação ao preço que ele está custando no mercado atualmente. O yield on cost, ele vai pegar o dividendo que o FII pagou nos últimos 12 meses, mas ao invés de considerar o preço atual, ele vai levar em consideração o seu preço médio. Porque, por exemplo, hoje um FII pode estar custando 100 reais, só que o seu preço médio é de 90, 92, 95 reais porque você comprou muito dele no momento de queda. Isso vai fazer com que o seu yield on cost seja maior do que o dividend yield que está mostrando nos sites. Por quê? Porque você recebeu exatamente os mesmos dividendos no último ano, porém com um preço médio muito menor do que ele está custando agora. Se esse for o caso, o seu yield on cost ele vai se elevar. Então o que você pode fazer aqui, inclusive se você já tem uma carteira de FIIs, é ir fazendo aqui uma expectativa de se eu tiver um preço médio mais baixo ou mais alto, o quanto isso vai interferir ali no dividend yield. Então vamos supor que eu tenho o GARI, mas que ao invés de 8,94, o meu preço médio é 8,40. Significa que o dividend yield ou o yield on cost meu, ele vai ser maior. O contrário também acontece. Se eu paguei, por exemplo, na média 10,30, o dividend yield aqui vai cair. Por isso a importância de comprar bons ativos a bons preços. Aí muita gente fala assim, mas por que eu vou comprar FIIs agora se alguns FIIs não estão pagando nem a Selic? Justamente porque é nesses momentos que você encontra FIIs a bons preços. Se você deixa para comprar na hora que a Selic está baixa, o que vai acontecer? Você vai estar pagando caro por eles e aí o seu yield on cost vai cair muito. Isso vai interferir na renda mensal que você vai ter lá na hora de aposentar. Então vocês podem mudar aqui o preço atual fazendo simulações de e se eu conseguir reduzir o meu preço médio em tal ativo? Ou e se esse FII ele pagar menos ou mais nos próximos anos na média anual? E eu posso também aqui mudar os percentuais. Vamos supor que eu tenha um perfil mais arrojado e eu quero focar mais naqueles FIIs que me pagam um dividendo maior. Então vamos supor que aqui eu vou colocar 20%, aqui eu vou colocar 25%, aqui 15, 10, 5 e 10. Tá vendo como isso já modificou o dividend yield médio da carteira? E de 98 mil, eu precisaria agora ter 92.600. Mas isso não é definitivamente um incentivo para vocês focarem nos FIIs que pagam mais dividendos, não, tá? Até porque, como eu disse, não significa que ele vai se manter pagando o mesmo tanto pelos próximos anos. Se ele está pagando mais,
é porque muito provavelmente ele é um FII mais arriscado. Ou às vezes um FII que caiu de preço recentemente, e aí por isso o dividend yield dele tá tão elevado. Não porque ele pagou muito dividendo, mas porque o preço caiu tanto que essa relação dividendo pago pelo preço, ela subiu demais. E aí, claro, vocês podem colocar como meta, depois de fazer essas simulações, a quantidade de cotas que vocês querem ter de cada um dos FIIs. E aí, aqui eu posso inclusive colocar diferentes valores. Se eu quiser receber, por exemplo, R$2.000, então o valor vai ser 185 mil. Se eu quiser receber R$5.000, 463. E se você quiser ter acesso a essa planilha, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e me manda no direct planilha YouTube que eu te mando acesso a essa planilha. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha feito muito sentido para vocês, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram @BiancaNasFinanças, onde eu falo muito mais sobre finanças e investimentos. E se você quiser saber como pode ser acompanhado por mim para começar a investir do zero ou mesmo para melhorar a sua carteira de investimento, eu vou deixar também mais detalhes aqui na descrição. Então é isso e até mais.